Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci e nós vamos comentar as questões de processo penal do concurso do TJ, agora último, né pessoal? Vamos começar então dando uma olhadinha aqui, ó. Então processo penal é a nossa disciplina, né? Olha pessoal, só dando uma panorâmica aí da prova, né? Eu sei que vocês já ouviram falar muito sobre essa prova, mas de processo penal não estava difícil não. Aliás, estava muito simples no meu ponto de vista, óbvio, claro, né? Não estou desmerecendo a prova, nem tampouco os conhecimentos de vocês, mas estava bem simples, bem literal, né, pessoal? Aquilo que a gente já esperava de uma prova do TJ, ou seja, tinha que saber os artigos de lei. Então, muitas vezes o pessoal fala, mas tem que explicar o artigo da lei. Então, é claro, para quem é da área de direito, obviamente que a explicação é importante, mas às vezes você que não é da área, não é? Acostume-se com esse tipo de prova, que é bem literal realmente, né? A gente vê os artigos de lei aí praticamente na sua literalidade, tá bom? Vamos começar, pessoal, com a questão número 31. Nós pegamos uma das provas aí, né? Mas todas as questões são as de processo. Então ele diz aí, nos exatos termos do artigo 253 do CPP, eu falei muito em aula aqui. Quem fez aula comigo, a gente sempre que via o 252 e o 254, a tela aparecia o 253, aliás, eu vou mostrar a mesma tela aqui, que a gente falava das incompatibilidades, até eu cheguei a nominar isso, não é? Então nós temos impedimento, nós temos suspeição e nós temos as incompatibilidades. E eu dizia, as incompatibilidades ocorrem nos juízos coletivos, não é? Por exemplo, a Câmara de um tribunal é um juízo coletivo, julgam, né, vários juízes. Então vamos dar uma espiada na questão. Nos exatos termos do artigo 253 do Código de Processo Penal, nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes. Tá, mas quais parentes? Letra A, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Letra B, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, bem como amigos íntimos ou inimigos capitais. Letra C, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, bem como amigos íntimos. Letra D, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, inclusive, ou só consanguíneos, excluídos os parentes afins. Bom, então vamos lá para a nossa velha tela, que quem fez os cursos conosco, aí você que fez o curso conosco, e se você não fez também está vendo pela primeira vez, mas quem fez o curso conosco está cansado de ver essa tela, não é? Em todos os cursos, seja ele no presencial, seja no online, a gente trabalhou nessa tela. O artigo 252 prevê aqui as hipóteses de impedimento e o artigo 254 as hipóteses de suspeição. Perfeito. A gente inclusive apostava que ia cair isso, né? Eu me lembro no nosso dia D, eu falei, olha, vai cair alguma coisa relativa a isso, é certeza absoluta, sempre cai. E eles, então, não pediram nem o impedimento, nem a suspeição, pediram as incompatibilidades, sorte que nós também tínhamos dado. E onde elas estão? Aqui no 253, ó, tá bem aqui embaixo. Tá bem aqui embaixo, ó. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, tá bom? Então, essas são as incompatibilidades. Vocês vejam que está exatamente do jeito que foi colocado no artigo. Por isso que ele diz, nos estritos termos do artigo. Vamos para o artigo. Ó, nos exatos termos do artigo 253 do CPP, nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, letra A, né? Consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Exatamente o que está escrito no artigo 253. Perfeito? Bom, essa era a primeira questão. Vamos passar logo para a segunda, que também é muito tranquila, né? Determina o artigo 261 do CPP. Pessoal, 261 é aquele que fala do defensor, né? Então ele diz lá, nenhum réu, ainda que ausente, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, poderá ser processado ou julgado sem defensor. Falamos também a exaustão nas nossas aulas, né? Falamos muito disso, quando estava lá naquela parte, né, das partes, dos auxiliares da justiça. Então nós falamos do defensor, falamos do MP, falamos do juiz, no mesmo capítulo, aliás, não é, que envolve todas essas partes processuais. E aí determina o artigo 261 do CPP o quê? O que
que determina? Letra A, nenhum acusado, com exceção do revel, será processado ou julgado sem defensor. Não, o revel, mesmo o revel, ainda que revel, ele tem que ter um defensor. Tá? Então o erro estava aí. Ainda que revel, ele tem que ter um defensor, é óbvio. Tá? Nenhum acusado, letra B, com exceção do foragido, também o erro está aí. O foragido também tem que ter advogado. Quem disse que um réu foragido não precisa ter advogado? Ninguém pode ser processado nem julgado sem advogado. Ninguém. Seria mais fácil o código dizer o seguinte, ninguém pode ser processado ou julgado sem advogado. Ninguém. Então, não tem exceção. Letra C, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, porque se ainda que ausente ou foragido, a lei pôs aí mais para reforçar, mesmo foragido, mesmo ausente, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Não pode, pessoal. Tá essa. Letra D, salvo nos casos de força maior, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Ninguém pode ser processado nem julgado sem defensor. Letra E, salvo nos processos contravencionais e nos de rito sumaríssimo, nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor. Também nada a ver, pessoal, nada a ver, tá? Olha o que diz o 261, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, tá aqui embaixo a gente desdobrou o artigo, né? Na tela, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Nenhum. Então é muito mais fácil para memorizar isso, não é? Como nós falamos nas aulas, é dizer assim, ninguém pode ser processado nem julgado sem defensor, ninguém. Não, nenhum. Não, mas nenhum. Nem o foragido, nenhum. Nem o ausente, nenhum. Tá bom? Ninguém. Tá claro? E aí, portanto, nós temos a letra C. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Perfeito? Tranquila, né? Essa estava tranquila. Tá bom? Vamos para a questão 33. Estabelece o CPP, o Código de Processo Penal, em seu artigo 353, também pediu a literalidade. Que quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante pessoal. Essa daí eles deram de graça. Deu. Se dizer assim, para não dizer que o sujeito não acertou nenhuma questão de processo, vamos dar essa daí. Vamos dar de graça essa daí. É óbvio, se o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que o está processando, ele vai ser citado pessoalmente, por mandado. Lembra? É a regra no processo penal, citação pessoal. E se ele estiver fora do território do juiz processante, ele é citado mediante precatória. Está na lei. Carta precatória. Tá? Então não tem nada a ver de carta com aviso de recebimento de mão própria. Eu não sei de onde eles tiraram isso, essa criatividade, né? Videoconferência. Como é que o sujeito é citado por videoconferência, hein? Me diz, quando é que ele vai saber que tem que ligar o computador ali, a televisão, para receber a citação? Aí já é a citação pessoal. Qualquer meio que o juiz entenda idôneo, não. Por edital, não. Edital está lá em local incerto e não sabido. E a letra E, precatória. Pessoal, só pode ser isso. Por isso que eu falei, essa estava muito fácil, tá bom? Então está aí no 353, será citado mediante precatória o réu quando estiver fora do território da jurisdição do juiz processante. Fora. E aí o 354 que vem junto na tela que diz que a precatória vai indicar. Certo, pessoal? Tranquilo isso daí, né? Bem tranquilo, tá bom? Então, precatória, essa é a resposta da questão 33. Vamos seguir. Questão 34. De acordo com o texto expresso, daí é que acostume-se com essas provas. Acostume-se com a literalidade. Acostume-se, porque agora vem escrevente do interior, né? Então, acostume-se, porque não fique procurando pelo em ovo. Memoriza o artigo e ponto final. Claro, tem que entender, não é? Então, de acordo com o texto expresso do 397, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado. É absolvição sumária, pessoal. Lembra? Não é absolvição sumária do júri, eu cansei de falar isso. Então, eu sempre falava, não confundam esta absolvição sumária aqui do rito comum, ordinário ou sumário, né? Porque a 397 está lá no rito comum.
com a absolvição sumária do rito especial do júri. Não, nada a ver. Só o nome é igual. Não é? A absolvição sumária do tribunal do júri é aquela lá que está no procedimento do júri, no final da primeira fase do júri. Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui o réu é citado, não é? Ele apresenta a resposta à acusação e depois o juiz vai ver se vai absolver sumariamente ou se vai designar audiência de instrução. Tá? Então, de acordo com o artigo 397, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado no processo penal quando verificar, letra A, falta de pressuposto processual. Não, pessoal, não vamos confundir com inépcia da denúncia ou quando a denúncia não for recebida, tá? Não. Letra B, que a denúncia é manifestamente inepta. Não, é caso de não recebimento da denúncia. Quando falta de justa causa para o exercício da ação penal, também é não recebimento da denúncia. Letra D, quando estiver extinta a punibilidade, é o que está lá no 397. E letra E, quando faltar condição para o exercício da ação penal. Então também não vai receber a denúncia, tá bom? Então vamos lá para o 397. O 397 diz aí, após o cumprimento do disposto no artigo 396, letra A, ou seja, o sujeito apresentar resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, letra A, inciso 1º, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou 4. Quando estiver extinta a punibilidade do agente. Tá? Qual é a única dessas que está lá na nossa questão sob análise? É justamente essa, né? A letra D, que é quando estiver extinta a punibilidade do agente. O resto são causas aí de não recebimento da denúncia ou da queixa. Perfeito, pessoal? Isso também estava fácil, né? Que essa aqui já exigia um pouquinho mais de memorização do artigo 397. Por isso que eu digo, tem que memorizar, não tem alternativa aí não, tá bom? 35. No julgamento dos recursos de apelação, aí ele já quer saber aquele julgamento dos recursos nos tribunais. Qual que é o procedimento nos tribunais? Porque nós temos o recurso em sentido estrito, nós temos a apelação, não é? Como é que julga isso aí no tribunal? Qual que é o rito ali? Então ele diz, no julgamento dos recursos de apelação, expressamente de acordo com os artigos 616 e 617, que é o foco da questão, poderá o tribunal, câmara ou turma? Então aí eu te pergunto, seja sincero comigo e com você mesmo. O que é que o sujeito que fosse prestar a prova tinha que saber aqui? O que é que você que foi prestar a prova tinha que saber aqui? O teor do artigo 616 e o teor do artigo 617, não é verdade? Tá bom? Então quando a gente fala tem que memorizar, tem que memorizar. Acostume-se, a gente já está nessa área de TJ há muitos anos, tá? Muitos anos. Então a gente sabe como a banca trabalha. E as questões são literais mesmo de artigo de código, não tem jeito, tá bom? Então o que está lá no 616 e no 617? O que tem que acontecer no julgamento dos recursos de apelação? Poderá o tribunal, câmara ou turma fazer o quê? Letra A. Condenar o acusado absolvido em sentença de primeiro grau, mesmo que a parte acusatória não tenha apelado. Põe uma coisa na cabeça, né? A gente precisa pôr uma coisa na cabeça, a gente estuda processo penal, que é o seguinte. Se só o réu apelou, o tribunal nunca pode piorar a situação dele. Você entendeu? Então, se, por exemplo, o réu foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto, o máximo que o tribunal vai fazer é manter os 5 anos e o regime semiaberto. Tá? Isso se só o acusado, o condenado, recorrer. Óbvio, se o MP recorrer pedindo mais pena e mudar regime, aí tudo bem, o tribunal pode mudar, tá bom? Mas eu digo, se só o réu recorreu, o tribunal não pode mudar para piorar a situação dele, mas no máximo vai manter. No máximo vai manter. Então essa A já está errada por causa disso, já por uma questão principiológica do processo penal. Então poderá o tribunal, câmara ou turma condenar o acusado absolvido em sentença de primeiro grau, mesmo que a parte acusatória não tenha apelado? Nunca, né? Nunca. Letra B. Analisar a matéria em toda a sua extensão sem, contudo, produzir novas provas. Né? O tribunal pode fazer isso? Vamos ver, já vem o artigo aí. O tribunal pode agravar a pena mesmo quando somente o réu houver apelado da sentença? Não. O
tribunal poderá proceder a novo interrogatório do acusado? Pode, claro. Reinquirir testemunhas? Pode. Determinar outras diligências? Pode também. Tá? E letra E, o tribunal pode analisar a matéria em toda a sua extensão, sem, contudo, produzir novas provas, exceto proceder a novo interrogatório do acusado. Então vamos dar uma espiada, tá? Vamos dar uma espiada? 615. Aí aparece só um pedacinho do 615, pessoal, porque, nem vamos ler, porque na verdade aqui a lei pede, a questão pede o 616 e 617, né? É que quando a gente monta as nossas telas, o 615 veio de lambuja aí, né? Mas vamos ficar no 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado? Pode. Interrogar novamente? Pode. Pode reinquirir testemunhas, ouvir novamente as testemunhas? Claro que pode. E o tribunal pode determinar outras diligências? Pode. Está escrito. Então o tribunal pode fazer isso. Tá? O tribunal pode fazer, a Câmara pode fazer, a turma pode fazer. Tá? 617. O tribunal, Câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387. Tá? O 383 fala da parte da emendatio libelli, o 386 fala das sentenças absolutórias e o 387 das condenatórias. Então, depois você dá uma lida lá por descargo de consciência. No que for aplicável. Não podendo, porém, aí que vem a parte que nos interessa, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Então, é o que eu falo para você. Não pode. Tá bom? Então, a resposta era a letra D. O tribunal pode proceder a novo interrogatório? Pode, está lá no 616. O tribunal pode reinquirir testemunhas? Pode. E pode determinar outras diligências? O tribunal pode? Pode. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então essa questão aí também, essa era um pouquinho mais difícil, justamente por conta da memorização dos artigos, né? De resto, sabendo os artigos, você acertaria. Essa daqui é um pouquinho de revisão criminal, não é? Assinale a alternativa correta no que concerne a revisão criminal. Bom, a revisão criminal, pessoal, lembram? O que é a revisão criminal? A revisão criminal está como recurso no Código de Processo Penal, mas na verdade não é um recurso, né? Ah, mas no Código de Processo Penal está como recurso. Sim, eu sei. Está no capítulo dos recursos, mas não é um recurso. Ela é uma ação. Ela é uma ação, uma revisão que visa desconstituir uma coisa julgada prejudicial ao réu. Como assim? Então pode voltar atrás? É como se fosse uma ação rescisória, só que a ação rescisória a gente chama lá no cível. Aqui no crime nós chamamos de revisão criminal. E a revisão criminal só o réu pode propor, né? O réu, obviamente, seus parentes, etc. Mas eu digo só em favor do réu. Não tem revisão criminal em favor da sociedade, o Ministério Público não pode interpor revisão criminal. Tá? O MP não pode ingressar com revisão criminal, só o réu. Tá bom? Então a gente fala só pró-réu. Então ele diz lá, 621 e 630. Aí tinha que ler todo o capítulo. Né? Letra A, em seu julgamento, né, das revisões, admite-se o agravamento da pena imposta na decisão revista? Não, se é um recurso, na verdade, que eu falei, não é recurso, uma ação, mas vamos tratar como recurso. Se é um recurso ao do réu, o tribunal não pode aumentar, né? Então eu fui condenado a 10 anos, aí eu sou réu, entro com uma revisão criminal, o tribunal me dá 20, eu digo, calma aí, peraí. O tribunal ou mantém os 10 ou baixa de 10, agora 20 não pode. Então, em seu julgamento, admite-se o agravamento? Não. Letra B, quando, no curso da revisão, falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o processo será extinto? Não. Os seus parentes têm que entrar no processo. A ação penal prossegue com os parentes do falecido, interessados. Tá? Letra C, é possível a revisão de decisões que ainda não transitaram em julgado? Não. Não. Se a decisão não transitou em julgado, não pode ser, ela vai ser revista em grau de outros tipos de recurso. Tá? É pressuposto para a revisão criminal que haja trânsito em julgado. Então não cabe mais nada. Trânsito em julgado não cabe mais nada, só revisão criminal em favor do réu. Tá? Letra D, é vedado arbitrar indenização em favor do beneficiado por decisão que julgue procedente a revisão? Não é possível, não é vedado, é possível. Está lá no artigo, aliás, um dos últimos artigos da revisão criminal fala que se o tribunal, ao julgar a revisão, entender que a condenação foi injusta, ele pode arbitrar uma justa indenização. O tribunal pode, está lá, está escrito, tá bom? E letra E, é pedido, né, é um pedido, a revisão criminal é um pedido que pode ser articulado, ou seja, pode ser proposto a qualquer tempo, sim, antes da extinção da pena ou após. Tudo bem, transitou em julgado? Transitou. O sujeito está cumprindo pena, pode entrar com revisão criminal? Sim, para rever a pena.
Ah, ele já cumpriu a pena. Pode entrar com revisão criminal? Pode. Ah, mas por quê? Que ele ganha se ele já cumpriu a pena? Já cumpriu a pena, o que ele ganha com a revisão? Ele ganha, primeiro, uma satisfação moral de ver uma sentença revista dizendo que ele é inocente. Tá? Segundo, ele ganha porque toda condenação tem outros efeitos. E, eventualmente, desconstituindo essa condenação, mesmo que ele já tenha cumprido a pena, ele escapa de efeitos civis, de efeitos administrativos, até de um efeito político. Tá bom? Então, ele tem interesse, sim, antes da extinção da pena ou após. Então, é a letra E, que é a correta, tá? Então, a lei 622, a revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Está aí o artigo, tá? E aí ele diz, parágrafo único, não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Sim, porque senão o sujeito fica entrando com uma revisão atrás da outra. Tá certo, pessoal? Então, o que está certo aí? Ó, em qualquer tempo, né? Qual que está certo? A letra E, né? O pedido que pode ser articulado a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Tudo bem, pessoal? E a última que fala do juizado, né? O processo perante o juizado especial criminal, objetiva, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Até aí, perfeito. É uma afirmativa. O artigo 62, ele trata os princípios, os critérios que orientam o juizado especial. Falamos disso também. Em todas as nossas aulas, inclusive, no nosso dia D, falamos a respeito disso, não é? Quais são, então, os critérios que orientam o juizado especial criminal? Letra A, oralidade, informalidade, objetividade e celeridade. Oralidade, instrumentalidade, economia processual e celeridade. Oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ou oralidade, objetividade, economia processual e publicidade. Boa-fé, objetividade, economia processual e celeridade. Bom, aí eu concordo até com você que fica muito parecido um com o outro, né? Mas, sabe, alguns não calham aí. Vejam que oralidade tem em todos, né? Menos na letra E. Então, já tiraria aí. Então, oralidade, claro, palavra falada vale mais que a palavra escrita, né? E poucos atos serão escritos no juizado. Perfeito. Informalidade, também, né? E aí já cairia a objetividade, lá da D, e a instrumentalidade. Economia processual, óbvio, tem que ter, tá? E celeridade, andar, né? Tem que ir rápido. Tá bom, pessoal? Então isso aí está no artigo 62 da lei do juizado. O processo perante o juizado orientar-se-á pelos critérios da oralidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade. Está aí os quatro, tá bom? Oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, que é o que estava escrito no início da questão. Né? Está lá, ó, logo no topo da questão, está lá em cima. E aqui a letra C, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tá certo? Tranquilo, né? Essa prova aí estava muito tranquila, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham ido bem, né? Fizemos o nosso possível aí. E se eventualmente, pessoal, né? Se eventualmente não deu, não é de se desanimar, não, né? Só não passa quem desiste. Então, você não pode desistir, não. Prossiga, né? Entenda aí se, caso você passou, parabéns, né? Se você já tem noção, claro que ainda não saiu o resultado, mas se você já tem uma noção de que passou, parabéns. Se não, já, né, não foi tão bem quanto você esperava, não é desanimação, não. Tem que seguir, tem que prosseguir, na verdade, como eu falei, só não passa quem desiste, né? E aí tenha isso como experiência. Obviamente, se levante aí, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e nos vemos em outra oportunidade.